Cansado de uma batalha sem fim na sua estufa? Onde uma praga dá lugar a outra, e as doenças parecem surgir do nada? E se eu lhe dissesse que existe apenas um único tratamento capaz de resolver 99% desses problemas de uma vez só? Isso mesmo, só um. E hoje vou revelar como fazer uma limpeza total na sua estufa, para que comece a nova temporada com a ficha limpa, completamente do zero. Assista até o fim e descubra um segredo que vai poupar muito do seu tempo, dinheiro e, claro, os seus nervos. Todo ano a história se repete. Nós lutamos contra o pulgão, depois contra o ácaro vermelho. Pulverizamos contra a requeima, o oídio e o cladosporium. Compramos dezenas de produtos diferentes, misturamos receitas caseiras e gastamos todos os fins de semana com isso. Mas o inimigo não descansa. Ele se esconde nas frestas da estrutura, na camada superior do solo, em restos de plantas esquecidos. As pragas depositam seus ovos, e os esporos de fungos aguardam o momento certo. E as pulverizações habituais são para eles como uma leve chuva de verão passageira. Elas apenas eliminam o que está na superfície, mas não resolvem o problema pela raiz. Então, vamos começar pelo mais importante. O nosso principal inimigo não é aquele que vemos a olho nu. É um assassino silencioso, que se esconde e espera o momento certo. É um exército inteiro de sabotadores microscópicos. Estou a falar dos esporos de doenças fúngicas. A requeima, que transforma os vossos tomates em papa. Oídio, que cobre os pepinos com um mofo branco. Cladosporiose e dezenas de outras maleitas. Acham que desaparecem com a última colheita? Enganam-se. Estes esporos são incrivelmente resistentes. Eles hibernam mesmo na vossa estufa. E não é só isso. A eles juntam-se larvas e ovos de pragas que hibernam. Ácaro rajado, mosca branca, afídeos. Todas estas pragas não voam para terras quentes. Elas depositam os seus ovos nos cantos mais escondidos. E é aqui que reside o principal problema. Estão por toda a parte, literalmente, na camada superior do solo, nas fissuras da fundação, nas junções do vosso policarbonato. Infiltram-se em cada fenda. Por isso, quando na primavera se limita a revolver a terra e a limpar as paredes, está, na verdade, apenas a incomodar este inimigo, mas não a eliminá-lo. Ele simplesmente espera pelo calor para lançar um novo ataque em larga escala à sua futura colheita. Agora, vamos analisar mais de perto esses esconderijos. Onde, afinal, eles se acomodam para passar o inverno? Imagine a estrutura da sua estufa. Todos aqueles incontáveis encaixes, fendas, os pontos onde o policarbonato se une ao perfil metálico. Para nós, são apenas elementos estruturais. Mas para esporos microscópicos e ovos de pragas, esses locais são verdadeiros arranha-céus num bairro residencial muito acolhedor. Eles adoram, em particular, as células terminais do policarbonato, especialmente se não estiverem vedadas com a fita especial. Ali encontram secura, calor e segurança absoluta. E se houver elementos de madeira? Pense nas tábuas dos canteiros, estacas antigas ou treliças para amarrar as plantas. A madeira, com a sua estrutura porosa, é para eles um verdadeiro resorte de luxo. O micélio penetra profundamente nas fibras, e removê-lo de lá apenas com uma lavagem comum é simplesmente impossível. É um verdadeiro hotel 5 estrelas, onde aguardam o inverno em total conforto, prontos para, na primavera, com força total, atacar as suas jovens plantas. Por isso, enquanto não os privarmos desses quartos tão acolhedores, qualquer outra estratégia de combate terá apenas um efeito temporário. É por isso que o nosso primeiríssimo, mais importante e absolutamente obrigatório passo é uma limpeza geral, ou como eu chamo, uma evacuação total. Esqueça a limpeza superficial. Temos que remover da estufa absolutamente tudo o que não seja parte integrante dela. Tiramos todos os resíduos de plantas, até a última folha, até o último tomate podre. Eles são o principal foco de infecções. Removemos todos os suportes,
cordas e barbantes com os quais amarrou as plantas. Mesmo que pareçam limpos, podem abrigar esporos e ovos. Retiramos todas as estacas, etiquetas de variedades, baldes, regadores e qualquer ferramenta de jardinagem. Tudo isso deve ser levado para fora para uma desinfecção posterior. Basicamente, a sua estufa deve ficar absolutamente vazia. Apenas o esqueleto e a terra. Isto não é apenas uma limpeza, é a primeira fase de uma higienização completa. Estamos a privar o inimigo dos seus esconderijos e fontes de alimento. Não salte esta etapa, não se descuide. Da sua minúcia depende pelo menos metade do sucesso de toda a nossa operação de desinfecção. Assim que a estufa estiver completamente vazia, é hora de fazer uma limpeza profunda. Mas atenção, não se trata de uma simples passadela de pano. Esta é uma etapa preparatória crucial que tem dois objetivos principais. Primeiro, removemos a sujidade visível, pó, teias de aranha e todos os resíduos orgânicos de todas as superfícies. Isto é fundamental para garantir que o nosso desinfetante principal atue diretamente sobre os agentes patogênicos ou pragas, e não sobre uma camada de sujidade que os possa proteger. Em segundo lugar, criamos as condições ideais para o tratamento subsequente. Utilize um jato forte de água de uma mangueira, ou, se tiver, uma lavadora de alta pressão. Enxague minuciosamente cada canto, cada junta, cada centímetro da estrutura e do revestimento. Dê especial atenção aos locais mais difíceis de alcançar. Mas o que usar para limpar? Esqueça os produtos caros. Precisamos de algo simples, mas eficaz. Um sabão neutro ou sabão de potássio, por exemplo, é perfeito. Prepare uma boa solução de sabão e, com uma esponja ou escova, esfregue todas as superfícies. O sabão não só limpa profundamente, como também cria um ambiente alcalino que muitos fungos e pragas simplesmente não suportam. Isto ainda não é a desinfecção final, mas sim a preparação do campo de batalha para a ofensiva decisiva. A estufa está limpa e lavada. Parece que reluz de tão pura. No entanto, não se iluda. O inimigo mais traiçoeiro é invisível. Todos aqueles esporos, bactérias e ovos microscópicos de pragas continuam presentes. Sim, estão em menor número, mas não sumiram. Eles se alojaram em microfissuras, se refugiaram nos cantos mais escondidos, inalcançáveis para a escova ou o jato d'água. E qualquer tratamento líquido que você aplique, seja ele sulfato de cobre ou o fungicida mais potente e caro, simplesmente não conseguirá atingir esses refúgios. O líquido, por sua natureza, corre pela superfície, seguindo as leis da física. Mas nós precisamos de algo que possa contornar essas leis. Precisamos de algo que penetre em absolutamente todos os cantos, que preencha todo o espaço da estufa e não deixe ao inimigo a menor chance de sobrevivência. Precisamos de uma arma de destruição total. E essa arma existe. É simples, acessível e surpreendentemente eficaz, desde que seja usada da maneira correta. E chegamos ao ponto alto. Conheçam o nosso herói, o verdadeiro terminador dos problemas da sua estufa, nada mais, nada menos que uma simples vela de enxofre. Sim, sim, eu sei que muitos de vocês já estão com um sorriso cético no rosto. Alguém dirá: já experimentei, não funciona, enquanto outros se apavorarão. Mas isso é perigoso e prejudicial. E sabem de uma coisa? Ambos, de certa forma, têm razão. Mas só porque a maioria dos agricultores a utiliza de forma totalmente incorreta. Eles desrespeitam a tecnologia, negligenciam a preparação adequada e, no fim, obtêm apenas metade do efeito. Ou pior ainda, acabam danificando a própria estufa, provocando, por exemplo, a corrosão das suas partes metálicas. Hoje, vamos desvendar todo esse processo, destrinchando cada detalhe. Vou mostrar-vos como transformar esta ferramenta simples e barata numa verdadeira arma de destruição em massa contra todas as doenças e pragas. Esqueçam tudo o que vocês sabiam ou ouviram sobre velas de enxofre até este momento. Faremos isso de maneira científica,
com precisão e a garantia de um resultado 100% eficaz. Vamos desvendar a magia por trás da pastilha de enxofre. Por que ela é tão eficaz? A resposta está na química. Quando você acende a pastilha de enxofre, o enxofre começa a queimar, reagindo ativamente com o oxigênio do ar. Como resultado dessa reação, forma-se um gás com um cheiro forte e sufocante. Esse gás é conhecido como anidrido sulfuroso ou dióxido de enxofre, e ele é, de fato, nosso principal aliado. Ao contrário de qualquer líquido que você pulverize, o gás tem uma propriedade única. Ele preenche completamente todo o volume disponível. Ele penetra em cada fresta microscópica da estrutura, em cada poro do concreto ou da madeira, em cada célula do policarbonato. Ele até penetra na camada superior do solo. Nenhuma barreira o detém. É impossível se esconder dele. Para esporos de fungos, insetos hibernantes e suas larvas, isso é o equivalente ao fim do mundo. Eles simplesmente não conseguem resistir a ele. Este é o grande segredo de sua letalidade. Uma ação total e onipresente. Então, o que torna este gás tão letal para todas as pragas de estufa? O dióxido de enxofre é um fumigante extremamente potente. Em termos simples, é um veneno que atua na forma gasosa. Primeiramente, ele é um poderoso antisséptico. Destrói diretamente esporos de fungos, mofo, bactérias e vírus. Para eles, o contato com este gás é morte instantânea. Ele rompe suas estruturas celulares, não lhes dando a menor chance de sobrevivência. Em segundo lugar, é um inseticida e acaricida altamente eficaz. Isso significa que ele mata não apenas insetos adultos, como a mosca branca ou o pulgão, mas também ácaros, incluindo o persistente ácaro rajado. E o mais importante, ele os elimina em todas as fases de desenvolvimento. Mata ovos, larvas e pupas. Ou seja, não se limita a remover os adultos. Ele interrompe o próprio ciclo de reprodução das pragas. É uma verdadeira esterilização química da estufa. Após este tratamento, praticamente nada sobrevive. Você obtém um espaço completamente limpo e desinfetado. No entanto, há um ponto crucial que muitos ignoram, e por isso todo o seu trabalho acaba por ser em vão. Falo da preparação. Sem uma preparação correta e minuciosa, a utilização da pastilha de enxofre, na melhor das hipóteses, será inútil e, na pior, até prejudicial. Poderá desperdiçar dinheiro, acender a pastilha, e as pragas e doenças continuarão ali, ou pior ainda, danificar a estrutura da estufa. Por isso, antes de acendermos o pavio, precisamos cumprir algumas etapas essenciais. Não as encare como meras formalidades. Cada uma dessas etapas é a chave para uma eficácia e segurança totais. É como a preparação para uma cirurgia. Tudo precisa ser estéril e planeado ao mais ínfimo detalhe. Basta ignorar um único ponto e o resultado já não estará garantido. Então, vamos analisar esta preparação passo a passo. A primeira e mais importante regra é a vedação completa. Nosso agente ativo é um gás, e o gás, como sabemos, tende a preencher todo o espaço disponível. Se houver frestas na sua estufa, ele simplesmente escapará para o exterior antes de conseguir cumprir sua função. Sua concentração cairá, e o efeito do tratamento será mínimo. Portanto, nossa tarefa é transformar a estufa numa cápsula hermética, numa câmara de gás para as pragas. Pegue uma fita adesiva larga, de preferência reforçada, e com ela, feche metodicamente todas, absolutamente todas as frestas. Vede as junções das portas com os batentes. Vede cuidadosamente todas as janelas pequenas ou respiradouros, mesmo os mais diminutos. Se houver rachaduras na fundação ou folgas entre o policarbonato e o solo, vede-as. Não economize fita adesiva. Quanto mais hermética for sua estufa, maior será a concentração de gás sulfuroso lá dentro, e mais tempo ele permanecerá. E isso influencia diretamente a qualidade da desinfecção. Lembre-se, qualquer pequena fresta é um caminho para a salvação do inimigo e um buraco no seu orçamento. A segunda regra
que muitos esquecem e acabam se arrependendo amargamente. Lembrem-se, o gás sulfuroso, em contato com a umidade, forma ácido sulfuroso, e o ácido é o pior inimigo do metal. Ele provoca uma corrosão muito rápida e extremamente agressiva. Portanto, antes de acender o fumigante, é essencial que você faça uma inspeção completa e retire da estufa todos os objetos metálicos que são valiosos para você e que não quer ver enferrujar. Isso inclui suas ferramentas de jardinagem, pás, ancinhos, tesouras de poda. Se você tiver prateleiras metálicas, barris de água ou baldes dentro da estufa, tudo isso precisa ser removido. Mas e a própria estrutura da estufa se for metálica? Especialmente se for de perfil galvanizado? Para protegê-la, você pode aplicar uma camada espessa de alguma graxa, como uma graxa comum. No entanto, esse processo é bastante trabalhoso. O ideal é realizar o tratamento em tempo seco e com a estufa completamente seca, para minimizar ao máximo a formação de ácido. Não ignore este aviso, caso contrário, na primavera, você poderá se deparar com sua estrutura antes brilhante, coberta por manchas alaranjadas de ferrugem. A terceira regra, que está diretamente ligada à anterior e impacta a eficácia. A estufa deve estar seca, e faço questão de sublinhar, o mais seca possível. Por que isso é tão crucial? Há duas razões. A primeira, como já abordamos, é a corrosão do metal. Em um ambiente úmido, o gás sulfuroso transforma-se em ácido e começa a corroer as estruturas metálicas. Quanto mais seco o ar, menos ácido se forma e mais segura fica a sua estufa. A segunda razão é a própria eficácia do tratamento. Quando o gás interage com a umidade nas paredes, no teto, no solo, ele é parcialmente neutralizado, transformando-se em ácido. Consequentemente, a sua concentração no ar diminui e o efeito da fumigação é reduzido. Ele simplesmente não consegue atingir os cantos mais recônditos, depositando-se nas superfícies úmidas. Por isso, realize o tratamento num dia seco e ensolarado. Se lavou a estufa, deixe-a secar completamente durante 1 ou 2 dias. Abra todas as portas e janelas e crie uma corrente de ar. Uma estufa seca é a garantia de um ataque potente e seguro contra a praga. Agora, chegamos ao momento mais crucial, o cálculo da quantidade necessária de fumígenos. Aqui, não se pode agir por intuição ou estimativa. Se você usar menos do que o necessário, a concentração do gás será insuficiente e parte das pragas e doenças simplesmente sobreviverá. Você terá todo o trabalho, mas não obterá o resultado desejado. Usar uma quantidade excessiva também não é bom. É um gasto desnecessário de dinheiro e cria um ambiente excessivamente agressivo. Por isso, leia com atenção, com muita atenção, as instruções na embalagem. O fabricante sempre indica para qual volume de estufa cada fumígeno é destinado. Volume, não área. Para calcular o volume, você precisa multiplicar o comprimento da estufa pela largura e pela altura. Por exemplo, uma estufa de 3 por 6 metros e 2 metros de altura tem um volume de 36 metros cúbicos. Com base nesse número, você calculará a quantidade de fumígenos. E um conselho meu, sempre adquira um pouco a mais. Se pelos seus cálculos, você precisar, digamos, de 2,5 fumígenos, pegue 3. É melhor pecar pelo excesso e garantir a erradicação total da praga, do que não fazer o suficiente e permitir que algo persista. Com o número de fumígenos já calculado, o próximo passo é posicioná-los corretamente dentro da estufa. Em hipótese alguma, os coloque diretamente no chão, sobre tábuas de madeira, ou, muito menos, sobre o policarbonato. Durante a queima, o fumígeno aquece intensamente e pode perfurar a superfície ou até mesmo provocar um incêndio, caso haja folhas secas por perto. Precisamos de uma base resistente ao fogo. O que serve para isso? A opção ideal são tijolos comuns, blocos de concreto ou lajotas de pavimentação. Também é possível usar chapas de metal velhas, bacias ou assadeiras. O importante é que a base seja estável e não inflamável.
Distribua os fumígenos de maneira uniforme por toda a extensão da estufa. Se você tiver apenas um fumígeno, posicione-o no centro. Se forem dois, coloque-os a uma distância igual um do outro e das bordas. Se forem três, um no centro e dois nas extremidades. Isso é crucial para que o gás se distribua de forma o mais uniforme possível por todo o volume, evitando a formação de zonas mortas, onde a concentração seria menor. E, mais uma vez, um lembrete importante: mantenha-os afastados das paredes de policarbonato para que o calor não as deforme. E agora, um pequeno segredo, uma dica de ouro que aumenta drasticamente a eficácia da queima da pastilha de enxofre. Isso não é mencionado na maioria dos manuais, mas agrônomos experientes conhecem e sempre aplicam esse truque. Antes de acender o pavio, é preciso ativar um pouco o enxofre. Para isso, pegue um pulverizador manual comum com água limpa e, com apenas 1 ou 2 borrifos leves, umedeça a superfície de cada pastilha. Não precisa encharcá-la a ponto de virar uma pasta, basta apenas umedecer levemente a camada superior. Qual o efeito disso? A umidade atua como um catalisador. Ela desencadeia uma reação química de queima mais vigorosa e intensa. Como resultado, o gás é liberado muito mais ativamente e em maior quantidade. A pastilha não apenas brasa lentamente, ela incendeia com potência, criando nos primeiros minutos uma concentração altíssima de anidrido sulfuroso. Isso é um tratamento de choque para as pragas, que não lhes dá a menor chance de adaptação. Um simples borrifo que transforma um tratamento comum em um extermínio total. Chegou o momento mais crítico e potencialmente perigoso: o acendimento. Aqui, a clareza na sequência das ações e a rapidez são cruciais. Planeje sua rota de fuga com antecedência. Você deve acender os pavios e abandonar a estufa imediatamente. Em hipótese alguma, respire o gás que será liberado. Ele é altamente tóxico para humanos e animais. Portanto, siga o seguinte plano. Comece acendendo o fumígeno mais distante da saída. Utilize fósforos longos, tipo lareira, ou um isqueiro a gás com bico alongado, para evitar se abaixar em excesso. Com rapidez, mas sem pânico, acenda um pavio, passe para o próximo, sempre movendo-se em direção à saída. Acenda o último, aquele que está mais perto da porta, e, imediatamente, sem olhar para trás, saia da estufa. Não precisa verificar se o fumígeno acendeu. Os pavios costumam ser confiáveis. Sua prioridade é reduzir ao máximo o tempo de permanência no local onde o gás já começou a ser liberado. Rapidez e um plano claro são a chave para sua segurança nesta etapa. Pronto, as pastilhas de enxofre estão acesas, e você está do lado de fora. Agora, sua principal tarefa é garantir o isolamento completo da estufa. Feche a porta atrás de você imediatamente e de forma hermética. Se você não vedou previamente o perímetro com fita adesiva, faça-o agora. Inspecione visualmente toda a estufa novamente. Há alguma fresta por onde a fumaça característica com cheiro de enxofre queimado está começando a escapar? Se encontrar algum vazamento, vede-o imediatamente com fita adesiva. Depois disso, pronto. Esqueça a existência da sua estufa por pelo menos 2, e idealmente, 3 dias. Não é preciso espiar, verificar ou abrir a porta, nem que seja por um segundo. Qualquer violação da vedação durante este período anulará todo o trabalho feito. O gás deve permanecer dentro e fazer o seu trabalho. Dê tempo a ele. Estas 48 a 72 horas são o período em que a verdadeira esterilização ocorre lá dentro. Apenas tenha paciência e não interfira no processo. O que de fato acontece dentro da estufa durante esses 2 ou 3 dias, enquanto ela permanece hermeticamente fechada? Vamos imaginar a cena. Nas primeiras horas, a concentração de gás sulfuroso no ar atinge o seu pico. Ele, como uma nuvem invisível, preenche todo o espaço, penetrando nos recantos mais profundos. Nenhum ser vivo que não esteja adaptado a esse ambiente consegue sobreviver. Insetos, ácaros, suas larvas e ovos
perecem devido a queimaduras químicas e asfixia. Os esporos de fungos e bolores, presentes nas superfícies e no ar, são completamente eliminados. Em seguida, começa a segunda fase, não menos crucial. O gás, sendo mais pesado que o ar, começa a assentar-se lentamente. Ele impregna a camada superior do solo, que é a mais contaminada. É precisamente ali que uma enorme quantidade de pragas e patógenos hiberna. Ao assentar, o gás prossegue com sua ação letal, desinfetando o solo a uma profundidade de vários centímetros. Assim, ao longo desses 3 dias, obtemos uma dupla ação. Primeiro, um ataque gasoso que abrange todo o volume, e depois, a desinfecção da superfície do solo. Este é um tratamento completo e abrangente que resolve o problema de forma integral. 3 dias se passaram. A parte mais pesada do trabalho está concluída. Mas antes que possamos entrar na estufa e começar os preparativos para a nova temporada, há um último passo, vital, a ser dado. É a ventilação profunda. Lembre-se, o gás sulfuroso residual ainda é muito perigoso se inalado. Por isso, antes de entrar, precisamos garantir que o ar esteja completamente limpo. O ideal é escolher um dia de bastante vento. Aproxime-se da estufa, prenda a respiração, escancare a porta de um lado, e então, rapidamente vá para o outro lado e abra a segunda porta ou as grandes aberturas de ventilação. Crie o máximo de corrente de ar possível. E afaste-se imediatamente para uma distância segura. Deixe a estufa completamente arejada dessa forma, por pelo menos 1, e de preferência 2 dias. Não tenha pressa. Nesse período, o vento se encarregará de eliminar completamente todos os vestígios do gás. Somente depois de ter certeza de que não há sequer um leve cheiro forte lá dentro, será seguro entrar e retomar as atividades. A segurança em primeiro lugar. E agora, o ponto mais importante, a virada que muitos ignoram. Pode parecer que o fumigador de enxofre é um método bruto, até grosseiro, a ideia de queimar tudo o que é vivo. Mas é justamente aí que reside a sua genialidade. Você não está apenas eliminando pragas e doenças. Você está, de fato, resetando completamente o ecossistema da estufa. É como apertar o botão Reset. Todos os patógenos que se acumularam por anos desaparecem com um único tratamento. Você não começa a temporada em uma batalha constante. Você a inicia com um espaço perfeitamente limpo, estéril, onde será o primeiro a introduzir as plantas desejadas e a microflora benéfica, e não um exército de inimigos. Isso muda toda a filosofia de cuidado com a estufa, de uma defesa interminável para o controle total da situação, desde o primeiro dia. Então, para finalizar, um único tratamento correto com o fumigador de enxofre, no outono ou no início da primavera, pode substituir dezenas de pulverizações de verão. O mais importante é uma preparação minuciosa, a vedação adequada e o cumprimento rigoroso das normas de segurança. É a maneira mais eficaz de começar a temporada com plantas saudáveis e a consciência tranquila. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se ele foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder novos segredos para uma colheita abundante. E agora, uma pergunta para você. Que métodos você utiliza para preparar sua estufa para a nova temporada? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos discutir.